E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai fazer as lembrancinhas das princesas Baby. Eu utilizei o molde universal em pé, como eu disse já nas redes sociais, venho postando trechinhos, pedacinhos. Agora eu vou ensinar pra vocês na íntegra como fazer essa lembrancinha. Simples, fácil e dá pra ganhar bastante, faz-me rir, tá? Essa daqui é a peça, ensinei ela toda e os cabelos eu tô ensinando em Dicas da Fabi, que são vídeos que eu estou fazendo pro canal de pequenos minutos, né? Pra gente tá aprendendo umas coisinhas bem simples, são dicas mesmo. Então, a gente vai ter os vídeos na íntegra e também vai ter o vídeo Dicas da Fabi, tá bom? Vamos lá? E aí, pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai aprender hoje a trabalhar em produção, em série. Então, assim, vou ensinar pra vocês como eu trabalho quando quero fazer lembrancinha, tá ok? Aqui hoje a nossa série de produção é lembrancinha das princesas Baby. E eu vou estar utilizando o molde universal em pé, porque a cliente quer as princesinhas em pé. E vou estar usando o molde mini topo, pra mim tá fazendo com essa cabeça, certo? Qual o primeiro passo? Bom, meu primeiro passo é fazer os corpos e as cabeças. Indiferente qual que você vai começar, tem que sempre começar por uma dessas duas partes, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou começar pela cabeça. Eu peguei uma massa e vi que, pra eu tá fazendo a cabeça do mini topo sem a bolinha de isopor, eu vou utilizar uma média de 15 gramas. Então, assim, eu coloquei, né? Vou ver mais ou menos quanto que dá. Vou pesar um pouquinho mais de massa aqui. E a média que eu tenho é 15 gramas. Ó, 15,1, 15 gramas. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer 50 peças. Né? Aliás, vou fazer 51 porque eu vou fazer o mini topo. Como o processo é basicamente o mesmo, o que muda são os detalhes e algumas características no topo, o primeiro passo é, eu pego eu pego a massa e vou pesar. Eu vou pegar 51 vezes de 15 gramas, vou pegar um pote com tampa, ó, e vou pesar e já vou deixar tudo fracionado. Por quê? Quando eu sentar pra modelar, isso vai me ajudar na praticidade de eu não ter que ficar toda hora pegando uma quantidade a mais, uma quantidade a menos do que eu uso. Então, ó, separei as 15 gramas no potinho, faço um rolinho, venho, pressiono na cabeça, deixo a parte de trás um pouco ovalada, dou aquela pressionada pra gente tirar, tiro, vou alisar, né? Tirar esses excessos, arrumar toda aquela rebarbinha, igual eu já ensino aí nos vídeos anteriores. Deixo ela bem lisinha, bem certinha, tá? Faço a marcação da boca. Essa daqui é a esteca de boca da Blue Star, certo? Eu uso o lado menor. Com a ponta da agulha, eu venho e faço 2 furinhos, certo? E uso uma esteca de pontinha, pode ser um palito, que vocês tiverem aí. E aí, as cores você vai fazer de acordo com a sua personagem. Então, aqui no caso, eu vou fazer a Bela. A Bela tem olho castanho, eu vou usar a pérola de olho de 3 milímetros marrom. Coloco, empurro e reservo. Faço isso e coloco pra secar. Eu geralmente uso uma espuma, tá? Separo, essa aqui já tá até mais sequinha, que eu já fiz. Essa massa é a massa Fabi Rodrigues, tá? Então, é a que eu uso pra fazer o tom de pele, não preciso misturar. Ela já sai na tonalidade que eu preciso, sem precisar ficar misturar essa com aquela pra poder dar o tom. Então, assim, eu vou fazer todas as cabeças e já venho mostrar pra vocês elas prontas, tá bom? E pronto, ficaram assim.
Fiz todas as cabecinhas, tá aqui secando. Enquanto elas secam, a gente vai fazer o próximo passo, que são os corpinhos. E no corpinho, eu vou começar pela Bela. Só que aí eu vou ensinar um modelo só, porque na verdade é tudo a mesma coisa. A gente só vai mudar depois os tempos, certo? Então, a gente vai estar usando a massa amarelo da Fabi Rodrigues, pura, sem misturar em nada. Bom, vamos lá. Eu vou usar eu vou fazer o mesmo processo que eu faço para as cabeças. Então, eu vou fazer 10 belas. O que que eu vou fazer? Na parte do corpo, eu uso 9,5 gramas, certo? Então, eu venho e peso 9,5 gramas, 9,8, não precisa ficar contando exatamente, tá? 9,5 gramas. Eu vou pegar o meu potinho, vou contar lá, 10 bolinhas de 9,5 gramas, vou separar e vou deixar pesado. Fiz isso, vou fazer a parte da perninha, que tem, deixa eu só lembrar, 3,5 gramas cada perninha. Então, eu vou fazer em um potinho as perninhas, peso 3,5 gramas e deixo lá separado. E também no outro potinho a parte do corpo, tá? Então, eu venho, coloco a massa, que tem 9,5 gramas, pego essa esteca de ponta, um cabo de pincel que você já tem aí, tá acostumado a trabalhar. E faço uma marcação, certo? Essa cavidade aqui. Ajeito e venho com a minha massa pele clara, que é a que eu tô usando, faço uma bolinha e coloco na parte mais fundinha, aperto e trago e encaixo naquela cavidade que eu fiz com a esteca. Do outro lado, a mesma coisa, ó. Bolinha, rolinho, encaixo e trago de trás, de frente pra trás. Encaixei, certo? Agora, eu vou pressionar com a ponta do dedo e vou fazer com que encaixe. Pego o meu rolinho e vou girar, certo? Fiz isso, eu sempre pressiono. Trago um pouquinho aqui, pressiono aqui e a parte de trás, tá? Vou desenformar. A parte do pé é a parte mais funda. Então, geralmente, eu trago da parte mais funda para a parte mais rasa. Se eu tirar do corpo para a perna, vai marcar. Então, eu tenho que tirar da perna para o corpo. Então, eu vou... A maneira que eu desenformo é essa, cada um vai encontrar a melhor forma de trabalhar, certo? Então, aqui, ó, eu abro, pressiono com a parte de trás, ó. Essa parte do meu dedo eu vou empurrar. Então, essa eu abro e essa eu empurro. Olha só, não tem dificuldade nenhuma, ó. Eu vou tirar. Opa, saiu. Tá vendo? Aí, eu venho com a estequinha, vou dar uma alisadinha pra tirar essa marcação aqui da emenda. Ajeito toda a volta, certo? Arrumo aqui. E faço isso em toda a volta. Então, ó, ela vai ficar assim. Alisa, se tiver alguma marquinha, deixa certinho, certo? Aí, o que que eu faço? Eu vou deixar na minha espuma secando. Aí, vai ficar lá, ressecando, aqui já escureceu um pouquinho. Depois que ela secou e ressecou de um dia pro outro, né, ó, notem que até de tamanho ela já mudou, faz 2 dias que eu fiz essa aqui, tá? Então, ela diminuiu um pouquinho, não diminuiu muito, vou até colocar uma atrás da outra pra vocês notarem a diferença depois que seca. É bem pouco. Não vem com história de falar que não diminui. A minha massa não diminui, diminui sim. Ai, a minha massa não escurece, escurece sim. Pouco, mas escurece, retrai pouco, mas retrai também. Então, não adianta a gente cair nessa ilusão de que a massa não retrai, não muda de tonalidade, porque muda. Pode mudar pouco, mas muda, tá? Então, o que que eu fiz? Deixei lá na minha espuminha ressecando, no outro dia, passando um dia, já tá bom, eu vou pegar a massa amarela e vou dar o acabamento aqui. Vou fazer um rolinho. Eu gosto de utilizar
uma espátula, né, ó. Então, eu venho, giro, faço um rolinho bem fininho, amasso, ó. Eu venho e vou colocar. Pode estar usando água aqui, tá? Quem não quiser fazer com massa, pode fazer também com uma fita franzidinha, um frufru. Se não for lembrancinha, for um topinho de bolo, é legal você fazer com uma rendinha, tá? Vai dar uma outra vida aí no acabamento, no trabalho. Agora, a lembrancinha, o preço que você cobra, né? Por ser na quantidade, eu creio que se você for fazer com uma fitinha, vai demorar muito pra ficar pronto, né? Aí, eu não sei se vai compensar pra você. Vai do que você e o seu cliente combinou, tá? Então, ó, um pouquinho de água, vem. Vou cortar esse excesso. E vou unir aqui. Ajeito. Pronto. Aí, alisa pra ficar bem bonitinho. Arruma aqui a parte do meio do encaixe. E dá o acabamento certinho. Aqui você vem, pressiona pra arrumar bem bonitinho. E depois que seca, deixa eu ver se eu tenho um seco aqui. Tem um aqui já. Depois que seca, ele vai ficar assim, certo? Ó, aqui tem a diferença de cor, porque eu acabei de fazer. E depois de pronto, ó, notem que a parte de baixo a gente alisa, tira toda aquela marcação. Parte das costas, lateral e frente, certo? Terminei todo aquele monte, tá tudo na bancada, já coloquei acabamento em tudo. Qual é o meu próximo passo? Eu uso, como eu falo nos meus vídeos, arame galvanizado. Já tá ressecado por fora, já criou aquela película. Eu venho com a ponta da tesoura ou com o furador. Deixa eu ver se o meu tá aqui, ó. É um furador, você vem, vai furar e vai colocar o seu arame, certo? Depois que você fura a parte da casquinha, ele entra super tranquilo, porque ele, como é só massa, né? Não tem como ele ficar duro assim em 2 dias. Então, aqui eu venho e vou cortar. Venho com alicate, corto e deixo um pedaço. Tá, a Bela eu fiz na minha sequência e ela vai ter o olho marrom. Então, eu vou lá pegar a minha cabeça, que eu já fiz todas elas, já deixei todas maquiadas. Eu vou mostrar pra vocês como maqueia. Inclusive, já era pra mim ter explicado. Então, eu vou vir aqui e vou fazer... Tem um cisquinho aqui. Eu vou fazer um furinho na cabecinha, ó. Notem que a cabeça tá chapada. É só massa, não tem bolinha. A parte da cavidade, da parte do cucuruco aqui onde a gente põe cabelo, com a própria massa a gente vai fazer ele ficar arredondado e bem bonitinho. Então, ó, furei. A cabeça, como já faz uns 4 dias, tá mais firme, né? Então, a gente tem um pouco mais de dificuldade pra furar, mas é super tranquilo também. Vou encaixar e vou ver a posição. Ó, isso não pode, viu? Vamos subir novamente, tá muito grande, a gente vai cortar. Vamos cortar aqui e vamos encaixar. Aqui não tem problema, porque isso não vai aparecer, né? A gente vai vestir, então é super... não vai aparecer nada. Então, aqui, ó, eu vou deixar esse espaço. Por quê? Aqui eu vou colocar o pescoço. Se você não quiser, você pode vir direto, ó, e deixar sem pescoço. Mas eu vou colocar um pescocinho. Depois que eu colocar o pescoço, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai pintar o olho, né? Porque o ideal é que esteja a cabeça seca, olho pintado, maquiado e tudo pronto. Nessa situação aqui, ó. Depois que já tiver nessa parte, você só vem encaixando. Ó, as cabecinhas estão todas prontas. Eu só vou montando e ajeitando pra depois eu vestir, certo? Mas voltando aqui, a gente vai colocar o pescocinho. Então, ó, tem gente que faz com, tem gente que não faz, aí depende da sua produção, tá? Então, ó, um pedacinho de massa, que eu acho que não vai nem pesar, é bem pequenininho.
3 gramas. Mas é algo, gente, que vocês não precisam ficar pesando, né? Desapega, esquece isso. Deixa pra pesar coisas assim, igual o pé, a cabeça, que a gente vai agilizar, colocar no potinho. Ó, coloquei, encaixei aqui, vou subir. Aí eu venho aqui, eu achei que esse buraquinho tá meio torto. Ó, eu encaixo aqui. Pronto, assim. Nossa, Fabi, que horror, né? Não, não vai ficar um horror, porque a gente vai alisar e vai dar acabamento nesse pescoço, tá bom? O que que eu uso aqui? Eu uso água, uma esteca de agulha e vou enxertar esse pescoço. Então, eu vou trazer de baixo pra cima, ó. Trago todo esse excesso e vou girando de baixo pra cima. Tudo que for sobra, a gente joga pra trás, tá? Então, não esquenta a cabeça aqui com a frente, a gente ajeita aqui, ó. Pra não ficar um lado mais grosso, outro mais fino, a gente vai arrumando, ó. Jogo pra trás, aliso. Aqui na frente eu procuro deixar na mesma proporção. Mesmo que a gente vai fazer o acabamento, olha atrás como que tá. Toda aquela sobra. Então, como aqui vai cabelo, eu procuro deixar essa parte rente à roupinha perfeita. E aqui, ó, eu levo esse excesso pra cima, tá vendo? Jogo tudo isso pra cima e vou deixar secar. Porque depois que eu fizer isso em todas as minhas 50 lembrancinhas, aí eu vou voltar pra mexer com questão de cabelo. Até então, isso aqui já vai estar seco, eu já posso partir pro próximo passo, certo? Então, ó, depois que a gente coloca o pescoço, apesar que... Ai, meu Deus, tá horrível, esse pescoço ficou enorme, realmente, ficou bem alto, parecendo uma girafa. Não tem problema, você aperta, ó, notem que ele virou como se fosse uma gola. Não, não pode. Então, eu venho, ó, tiro esse excesso e jogo pra trás. Vou alisar e vou tirar todo esse excesso aqui, certo? Ó. Jogo tudo lá, tiro o excesso na mão, se achar que tem muito sobrando, não tem problema. Ó, agora já diminuiu, tá vendo? Já diminuiu, não tá parecendo uma girafa. Aliso, olha pela frente, como já tá um tamanho perfeito. Vou lá de novo, aqui, como tem muito, sobrou, eu tirei o excesso. Vamos pular aqui, ó. Pronto, o que que eu faço agora? Tá no tamanho que eu quero? Tá na proporção que eu quero, eu venho, pego o lenço umedecido, limpo a parte amarela, ajeito a parte do pescoço e tá pronto, certo? Viro a parte de trás a mesma coisa, aliso e pronto. O trabalho perfeito, no meu ponto de vista, é a limpeza. Se você tem um trabalho limpo, delicado, isso daí não tem coisa mais bonita. No meu ver, o que enche os olhos é você olhar naquela peça e falar, meu Deus, que limpo, né? Que trabalho bonito de se ver. Às vezes a peça é maravilhosa e você olha aquela peça pesada, suja. Então, gente, lava a mão. Não vai dissolver a mão. Fez ali, viu que tá cheio de sujeira, tá criando um pó, não, vai lá, lava a mão, passa um lenço umedecido que isso não vai fazer mal pra ninguém. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, que eu tô montando essa daqui apeladinha. Eu quero mostrar pra vocês a lateral da cabeça, ó. Notem que é a mesma medida, é a mesma coisa. A diferença é, aqui eu pus cabelo. E quando a gente coloca cabelo, a gente faz essa leve curvatura com a própria massa, que eu vou ensinar daqui a pouquinho pra vocês, ó. E ela fica redondinha. E isso elimina a questão da bolinha, né? Eu acho que quando a gente elimina algo, a gente cria uma praticidade e melhora na produção. Então, tudo que for para melhorar, é bom a gente trazer e colocar no nosso trabalho, tá? Isso é uma questão de opção, de opinião. Vocês podem estar usando uma bolinha de 25 milímetros também, se quiser, achar que vale a pena. Mas eu acho que assim, na produção, sem a bolinha, é mais prático, tá bom? Então, agora, o nosso próximo passo é a pintura do rosto. Eu vou explicar pra vocês, tá? Pra eu fazer a pintura do rosto, eu uso essa tinta aqui. Ela é da Acrylex, é a Natura Colors, ela é o marrom escuro. Eu tô usando o marrom escuro porque
Elas têm o olhinho claro, marrom, né? Quando é olhinho preto, eu faço de preto. Gente, é bem pouquinho. Eu tiro o excesso na minha mão, quem costuma trabalhar com aquelas florzinhas, né? Que eu esqueci o nome, que a gente coloca tinta, godê. Pode trabalhar também com godê. É que eu tenho mania de mão. Então, ó, eu tiro esse excesso, põe um pouquinho na minha mão. Eu vou diluir num pouquinho de água, vou usar um pincel 00 fino, o que você tiver aí, tá? Não se prenda a pincel, treine. Isso é uma coisa bem simples, você firma a sua mão, você faz tranquilamente, tá? Então, ó, eu venho aqui, eu pego e puxo, sobrancelha. Do outro lado, eu puxo, sobrancelha, certo? Simples, né? Bom, agora a questão da maquiagem. Eu sempre usei giz pastel, né? Usava o giz pastel vermelho, até no dia que a minha amiga falou, a Isabela Gomes falou, Fá, tenta fazer com a tinta. Eu nunca tinha visto, foi ela que me falou. Não sei se alguém já trabalha dessa forma, se trabalha, é muito bacana mesmo. Então, gente, ó, essa daqui é a tinta da Gato Preto. Ela tem um nome, ela chama Laca de Rúbia Escuro, né? Laca de Garanza, algo assim. Mas, gente, não se prenda à marca, à cor. Você precisa de uma tinta óleo vermelha, tá? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai abrir e vai sujar a ponta do dedo. Sujar. Se você tiver um lugarzinho, uma massa seca já, alguma coisa que dê pra você espalhar, tudo bem. Se não tiver, vai na mão. Então, eu pego a tinta a óleo, só aquele cheirinho, venho e espalho na minha mão. Tiro o excesso e eu vou usar a ponta do meu dedo e vou maquiar a minha boneca. Ó, eu vou fazer desta forma. O que acontece? Cuidado para não sujar os dedos, ó, eu até sujei aqui, vou tomar cuidado para não manchar. A tinta a óleo, ela não sai, ela fixa muito mais do que o giz pastel. Então, nesse caso, o legal é que a gente vai fazer a bonequinha e ela não vai sair com tanta facilidade. Eu fazia com maquiagem, aí notei que a maquiagem deixava a desejar porque muito rápido saía, né? Aí eu falei, não, vou trocar pro giz pastel, que ele tem um pouco mais de durabilidade. Ó, vocês têm que tomar cuidado pra não sujar, porque senão vocês podem manchar aí a peça de vocês. Mas, ó, limpou, passou um lencinho, lavou a mão, tá novo, tá? Aí, ela me deu essa dica, eu falei, então, realmente deve ser bacana, vou testar. Peguei uma tinta que eu tinha aqui vermelha e fiz, e deu super certo, tá? Então, ó, uma tinta branca você vai usar, ou PVA, ou acrílica, que você tiver aí na sua casa, que você já tem costume de trabalhar. Vai fazer a luz da bochechinha. Essa aqui que eu uso é a decorativa da Gato Preto. Eu gosto bastante da Gato Preto, tá? E ela tem o brilho. Você finaliza, deixa todas as cabecinhas prontas, como eu disse. Olha, gente, que coisa mais fofa. Tudo pintadinho já no esquema da produção mesmo, ó. A azulzinha pra gente tá fazendo a Cinderela, né? A marrom pras outras. Então, é isso aqui, esse é o passo. E depois que a gente fizer todos os corpinhos, enxertar todos os pescocinhos, a gente vem pra parte que é o cabelo e, por último, a sainha. A gente vai colocar a saia. Eu pego uma quantidade de massa amarela, no mesmo tom que a gente fez os corpinhos, e vou abrir, tá? Então, ó. Abro normal, uma espessura não muito fina, um intermediário aí. A gente vai estar utilizando o cortador da Blue Star redondo, o de 5 centímetros e o de 2, certo? Ó. Abri a massa, venho, vou fazer um corte e vou franzir. Então, ó, pra fazer o franzido da sainha, na verdade, o babado, eu vou utilizar uma esteca agulha da Blue Star, essa é a mais grossa. Então, eu venho, posiciono na lateral do dedo e vou girar. Encosto o giro e vou fazendo esse movimento, tá? Ó, vou girando, pressionando, gira, 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 gira.
encosto, giro pra lá, volto pra cá. Encosto, giro pra lá, volto pra cá, certo? Vou virar ele ao contrário, com o cortador número 2. Vou fazer aquele cortezinho pra gente tá encaixando nela, ó. Vou fazer todos os babados, adiantar todo esse processo. Pego a espuma, né? Cada um trabalha aí num lugar, ou na espuma, ou no paninho, aonde vocês acharem melhor, tá? Ó, esse aqui eu já fiz um pouquinho antes, já deu até uma retraída. Esse a gente acabou de fazer. Então, o ideal é que ele dê uma ressecada pra gente tá fazendo o próximo passo e ele não desarmar. Por quê? Se a gente faz, igual eu fiz aqui, tá o babadinho, tá armadinho? Tá. Se eu colocar agora no vestido, ele vai cair, né? Ele vai descer. Então, vai perder todo aquele armadinho do vestido. Então, o bonitinho é que ele fique assim, né? Altinho, como se fosse a fitinha. Então, ó, ele já tá no processo de pintura de olho, tudo igual eu expliquei, a gente vai encaixar. Ó, coloca, ó, ele entra tranquilamente, tá? A gente vai encaixar mais ou menos na altura que a gente acha que tá bom. Tá bom aqui? Tá ótimo. Então, eu venho com a cola branca. Vamos passar um pouquinho de cola. Venho aqui na barriguinha. Ó. Desço, posiciono, passo em toda a volta, tá, gente? Passo aqui também nas laterais. E agora, com o dedo, eu venho e seguro. Pressiono aqui e pressiono a frente, ó. Certo? Vai ficar assim. Notem que tem realmente a diferença de cor, né? Porque um já tá seco. E o outro a gente acabou de fazer, ó. Pressiono, deixo ele secar e reservo. Coloco todas as sainhas e deixo secar. Vou colocar aqui pra gente continuar a trabalhar. Acho que assim dá pra ver legal. Pronto, subi um pouquinho a câmera pra não ficar muito em cima, tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer os bracinhos. Então, ó, vamos pesar, deixa eu tirar a bagunça daqui. Pro braço, a gente vai utilizar 1,5 grama de massa, tá? Então, tá. Infelizmente, eu não consigo parar de falar tá. Eu acho que eu tenho problema. Mas quem sabe um dia eu consiga 1,5 e mais 1,5 do outro lado, certo? Então, a gente vai sovar, bolinha, opa, eita caramba, pera, ai gente, eu sou assim, sabe, literalmente atrapalhada. Não tem jeito. Bolinha, rolinho. Ó, peraí, que ficou um rolinho feio. Bolinha. Deixa bem sovadinho. Faz o rolinho. Na pontinha a gente vai girar. Podem utilizar também a mãozinha que vem no molde universal, tá? Que ela já vem com o dedinho, tudo pronto. Só que dependendo da posição que a gente vai fazer a mãozinha, eu não acho legal fazer no molde. Que eu acho que ela tem que ficar mais rolicinha, né? Então, ó, vai ficar assim. Essa aqui eu vou dar a posição dela assim, tá? Giro, uma pra colocar no rostinho e outra a gente pode deixar com a mãozinha pra baixo. Então, ó, novamente o mesmo processo, bolinha, rolinho. Fez a mãozinha. Se quiser fazer a marcação do dedinho, pode também, tá? Adaptem aí do jeito que vocês trabalham. Esse é o meu estilo, já. Eu acho assim, cada um tem um estilo de trabalhar, né? Cada um trabalha da maneira que acha mais viável. E vão aí, adaptando do jeitinho de vocês, eu tenho certeza que o resultado vai ficar perfeito, tá?
Então, ó, vou colocar um pinguinho de cola aqui na lateral. Venho aqui, já encaixo na outra, ó. A outra eu quero mãozinha no rosto, então vai ficar assim e assim. Passo cola, encaixo aqui e já posiciono aqui, certo? Então, ela vai ficar assim. Poderia dobrar aqui, colocar ela segurando uma rosinha. Fazer aí da forma que vocês preferirem, tá? Então, ó, vou colocar aqui, pra mim não ficar segurando. O legal é que a gente tá fazendo um acabamento com lacinho, pode ser lacinho de cetim, pode ser uma rosinha de fita, pode ser o que vocês quiserem. Eu vou fazer um lacinho vermelho de biscuit. Vou utilizar esse aqui, colocar lá dentro, porque eu não quero ele muito grande. Vou fechar, pressionar e tirar. Um pouquinho de cola branca, coloco aqui na lateral, tá? Pronto. Assim. O próximo passo, a gente vai fazer o cabelo. Para o cabelo da Bela, como auxílio, eu utilizei essa parte do molde, tá? Então, ó, para fazer a parte de trás, que é a parte do cucuruco lá, da cabeça, a gente vai estar utilizando 12 gramas de massa, certo? Então, ó, vou separar aqui, 12 gramas de massa. Aqui eu tô usando a pele morena, mas vocês podem fazer com marrom, tá? Uma bolinha, dou uma leve pressionada e eu vou encaixar na parte de trás da cabeça. Então, eu venho, pressiono, trago esse excesso de massa pra cima, trago e venho modelando, deixando a parte de trás arredondada, igual eu já ensinei nos outros vídeos, ó, de cabelinho, tá? Fiz isso. Não fiz marcação no cabelo dela, deixei ela toda lisinha, ó. Trago aqui até na parte da testinha, venho, ó como eu faço aqui. Ajeito, dou uma giradinha. Por isso que tem que estar tudo sequinho já, pra gente depois não despinguelar tudo, tá? O ideal é que o braço já esteja seco, tudo pronto, ó. A lateral vai ficar assim, certo? Parte de trás. E agora, a parte da frente. Aqui, eu vou usar esse cabelo aqui, ó. Essa é chuquinha, né, na verdade. Ela dá aqui pra mim a medida certinha da franjinha. Então, ó. Faço um rolinho, tiro a marcação. Venho, ajeito. Uma de cada lado eu vou tirar. Aliso, tiro a rebarbinha. Do outro lado, a mesma coisa. Quem não tem forminha, vou falar pra vocês aí quantas gramas de massa tem em cada lateral, tá? Vamos ver aqui. 1,2. Pode fazer 1,5 que também dá. Fica bem bonitinho. Mais gordinho, tá? Então, ó. Tiro. Aliso. Ajeito. E vou colocar aqui, ó. Um pinguinho de cola branca na frente. Pra quando secar, ele não retrair, tá? Não abrir. Então, a gente passa um pinguinho de cola, posiciona aqui e vai ajeitando. Traz o excesso pra lateral. Do outro lado, a mesma coisa. Ajeito. Vou dar uma ajeitadinha aqui. Aqui também.
Pronto. Certo? Aqui, eu vou colocar uma coroinha. Cola Tec Bond 2, uma gotinha de cola, e vou usar a coroa dourada realeza. Se não tiver, utilizem a que vocês têm em casa. Coloquei. E agora, eu vou fazer o cabelinho dela aqui atrás, tá? Então, ó, mais ou menos 1,5, 1,7. Como eu não gosto de número quebrado, eu já devo ter falado isso pra vocês em algum vídeo. Eu fico agoniada, gente, não sei porquê. 1,2, 1,6, pra mim, não entendo. Pra mim tem que ser 1,5, 2, 2,5. Ah, cada artesã tem seu problema, né? Seu toque. O meu é um deles é esse. Então, eu fiz uma bolinha, uma coxinha gordinha, achatei, venho, pressiono e coloco aqui, ó. Atrás da coroa, ó, a lateral. E vou fazer este movimento encaixando aqui, certo? De frente vai ficar assim. Agora, na lateral, a gente vai fazer um rabinho de cavalo. Então, ó, aqui eu vou fazer manual também. Vou utilizar 5, deixa eu ver se 5 tá bom, vai ficar pequeno. Não, 5 tá ótimo. Então, ó, uma bolinha, uma coxinha, viro outra coxinha. Então, na verdade, é um croquete, tá? Ó, uma ponta eu quero que ela dobre e a outra também mais gordinha. Então, aqui eu afinei, girei, aqui deixei mais gordinha. Venho com a agulha e faço 2 marcações, ó, na lateral. Um pouquinho de cola, branca mesmo. Venho, lembrando que sempre cabelo de trás, eu vou colar de trás pra frente. Encaixo e dou o movimento que eu quero. Em cima do braço, na lateral, certo? Ó, aqui eu vou pôr um pinguinho de cola branca, um pinguinho de Tec Bond e um lacinho. Nesse caso, utilizei amarelo. Cola branca novamente, Tec Bond. E vou utilizar uma pérola de 4 milímetros amarela. Deixa eu pegar aqui o pega strass. Venho e dou o acabamento, certo? Opa, pronto. E ela vai ficar assim. Aí, aqui a gente pode estar utilizando numa base, no mini topo. Esse arame eu deixo aqui encaixado pra mim poder estar estruturando na hora que eu for colocar na vela. Ou no mini topo, na lembrancinha, eu corto uma pontinha e encaixo ele na minha base. Se for base reta de acrílico, não precisa disso, tá? Aqui a gente poderia colocar uma florzinha, um detalhe, ou até mesmo ela segurando a ponta do cabelo. Certo? Ela pronta ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado das princesinhas e que sejam de muita utilidade para vocês aí na produção de lembrancinha e que vocês usem bastante, tá bom? Um beijo, se vocês gostaram do vídeo, compartilhem com as amigas e assim a gente vai fazendo mais, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Perninha, que tem, deixa eu só lembrar, 3,5 gramas cada perninha. Então, eu vou fazer em um potinho as perninhas, peso 3,5 gramas e deixo lá separado. E também no outro potinho a parte do corpo, tá? Então, eu venho, coloco a massa, que tem 9,5 gramas. Pego essa esteca de ponta, um cabo de pincel que você já tem aí, tá acostumado a trabalhar. E faço uma marcação,
certo? Essa cavidade aqui. Ajeito e venho com a minha massa pele clara, que é a que eu tô usando, faço uma bolinha e coloco na parte mais fundinha, aperto e trago e encaixo naquela cavidade que eu fiz com a esteca. Do outro lado, a mesma coisa, ó. Bolinha, rolinho, encaixo e trago de trás, de frente pra trás. Encaixei, certo? Agora, eu vou pressionar com a ponta do dedo e vou fazer com que encaixe. Pego o meu rolinho e vou girar, certo? Fiz isso, eu sempre pressiono. Trago um pouquinho aqui, pressiono aqui e a parte de trás, tá? Vou desenformar. A parte do pé é a parte mais funda. Então, geralmente, eu trago da parte mais funda para a parte mais rasa. Se eu tirar do corpo para a perna, vai marcar. Então, eu tenho que tirar da perna para o corpo. Então, eu vou... A maneira que eu desenformo é essa, cada um vai encontrar a melhor forma de trabalhar, certo? Então, aqui, ó, eu abro, pressiono com a parte de trás, ó. Essa parte do meu dedo eu vou empurrar. Então, essa eu abro e essa eu empurro. Olha só, não tem dificuldade nenhuma, ó. Eu vou tirar. Opa, saiu. Tá vendo? Aí, eu venho com a estequinha, vou dar uma alisadinha pra tirar essa marcação aqui da emenda. Ajeito toda a volta, certo? Arrumo aqui. E faço isso em toda a volta. Então, ó, ela vai ficar assim. Alisa, se tiver alguma marquinha, deixa certinho, certo? Aí, o que que eu faço? Eu vou deixar na minha espuma secando. Aí, vai ficar lá, ressecando, aqui já escureceu um pouquinho. Depois que ela secou e ressecou de um dia pro outro, né, ó, notem que até de tamanho ela já mudou, faz 2 dias que eu fiz essa aqui, tá? Então, ela diminuiu um pouquinho, não diminuiu... Deixa eu ver se o meu tá aqui, ó. É um furador, você vem, vai furar e vai colocar o seu arame, certo? Depois que você fura a parte da casquinha, ele entra super tranquilo, porque ele, como é só massa, né, não tem como... ele ficar duro assim em 2 dias. Então, aqui eu venho e vou cortar. Venho com o alicate, corto e deixo um pedaço. Tá, a Bela eu fiz na minha sequência e ela vai ter o olho marrom. Então, eu vou lá pegar a minha cabeça, que eu já fiz todas elas, já deixei todas maquiadas. Eu vou mostrar pra vocês como maqueia. Inclusive, já era pra mim ter explicado. Então, eu vou vir aqui e vou fazer... um cisquinho aqui. Eu vou fazer um furinho na cabecinha, ó. Notem que a cabeça tá chapada. É só massa, não tem bolinha. A parte da cavidade, da parte do cucuruco aqui onde a gente põe cabelo, com a própria massa a gente vai fazer ele ficar arredondado e bem bonitinho. Então, ó, furei. A cabeça, como já faz uns 4 dias, tá mais firme, né? Então... a gente tem um pouco mais de dificuldade pra furar, mas é super tranquilo também. Vou encaixar e vou ver a posição. Ó, isso não pode, viu? Vamos subir novamente, tá muito grande, a gente vai cortar. Vamos cortar aqui e vamos encaixar. Aqui não tem problema, porque isso não vai aparecer, né? A gente vai vestir, então é super... não vai aparecer nada. Então, aqui, ó, eu vou deixar esse espaço. Por quê? Aqui eu vou colocar o pescoço. Se você não quiser, você pode vir direto, ó, e deixar sem pescoço. Mas eu vou colocar um pescocinho. Depois que eu colocar o pescoço, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai pintar o olho, né? Porque o ideal é que esteja a cabeça seca, olho pintado, maquiado e tudo pronto. Nessa situação aqui, ó. Depois que já tiver... nessa parte, você só vem encaixando, ó, as cabecinhas estão todas prontas. Eu só vou montando e ajeitando pra depois eu vestir, certo? Mas voltando aqui, a gente vai colocar o pescocinho. Então, ó,
Tem gente que faz com, tem gente que não faz, aí depende da sua produção, tá? Então, ó, um pedacinho de massa, que eu acho que não vai nem pesar, é bem pequenininho. 3 gramas. Mas é algo, gente, que vocês não precisam ficar pesando, né? Desapega, esquece isso. Deixa pra pesar coisas assim, igual o pé, a cabeça, que a gente vai agilizar, colocar no potinho. Ó, coloquei, encaixei aqui, vou subir. Aí eu venho muito, vou até colocar uma atrás da outra pra vocês notarem a diferença depois que seca. É bem pouco. Não vem com história de falar que não diminui. A minha massa não diminui. Diminui sim. Ai, a minha massa não escurece. Escurece sim. Pouco, mas escurece. Retrai pouco, mas retrai também. Então, não adianta a gente cair nessa ilusão de que a massa não retrai, não muda de tonalidade, porque muda. Pode mudar pouco, mas muda, tá? Então, o que eu fiz? Deixei lá na minha espuminha ressecando. No outro dia, passando um dia, já tá bom, eu vou pegar a massa amarela e vou dar o acabamento aqui. Vou fazer um rolinho. Eu gosto de utilizar uma espátula, né, ó. Então, eu venho, giro, faço um rolinho bem fininho, amasso, ó. Eu venho e vou colocar. Pode estar usando água aqui, tá? Quem não quiser fazer com massa, pode fazer também com uma fita franzidinha, um frufru. Se não for lembrancinha, for um topinho de bolo, é legal você fazer com uma rendinha, tá? Vai dar uma outra vida aí no acabamento, no trabalho. Agora, a lembrancinha, o preço que você cobra, né? Por ser na quantidade, eu creio que se você for fazer com uma fitinha, vai demorar muito pra ficar pronto, né? Aí, eu não sei se vai compensar pra você. Vai do que você e o seu cliente combinou, tá? Então, ó, um pouquinho de água, vem. Vou cortar esse excesso. E vou unir aqui. Ajeito. Pronto. Aí, alisa pra ficar bem bonitinho, arruma aqui a parte do meio do encaixe e dá o acabamento certinho. Aqui você vem, pressiona pra arrumar bem bonitinho. E depois que seca, deixa eu ver se eu tenho um seco aqui. Tem um aqui já. Depois que seca, ele vai ficar assim, certo? Ó, aqui tem a diferença de cor, porque eu acabei de fazer. E depois de pronto, ó. Notem que a parte de baixo a gente alisa, tira toda aquela marcação. Parte das costas, lateral e frente, certo? Terminei todo aquele monte, tá tudo na bancada, já coloquei acabamento em tudo. Qual é o meu próximo passo? Eu uso, como eu falo nos meus vídeos, arame galvanizado. Já tá ressecado por fora, já criou aquela película. Eu venho com a ponta da tesoura ou com o furador modelar. Isso vai me ajudar na praticidade de eu não ter que ficar toda hora pegando uma quantidade a mais, uma quantidade a menos do que eu uso. Então, ó, separei as 15 gramas no potinho, faço um rolinho, venho, pressiono na cabeça, deixo a parte de trás um pouco ovalada, dou aquela pressionada pra gente tirar, tiro, vou alisar, né, tirar esses excessos, arrumar toda aquela rebarbinha, igual eu já ensino aí nos vídeos anteriores. Deixo ela bem lisinha, bem certinha, tá? Faço a marcação da boca. Essa daqui é a esteca de boca da Blue Star, certo? Eu uso o lado menor. Com a ponta da agulha, eu venho e faço 2 furinhos, certo? E uso uma esteca de pontinha, pode ser um palito, que vocês tiverem aí. E aí, as cores você vai fazer de acordo com a sua personagem. Então, aqui no caso, eu vou fazer a Bela. A Bela tem olho castanho, eu vou usar a pérola de olho de 3 milímetros marrom. Coloco
empurro e reservo. Faço isso e coloco para secar. Eu geralmente uso uma espuma, tá? Separo, essa aqui já tá até mais sequinha, que eu já fiz. Essa massa é a massa Fabi Rodrigues, tá? Então, é a que eu uso pra fazer o tom de pele, não preciso misturar. Ela já sai na tonalidade que eu preciso, sem precisar ficar misturar essa com aquela pra poder dar o tom. Então, assim, eu vou fazer todas as cabeças e já venho mostrar pra vocês elas prontas, tá bom? E pronto, ficaram assim. Fiz todas as cabecinhas, tá aqui secando. Enquanto elas secam, a gente vai fazer o próximo passo, que são os corpinhos. E no corpinho, eu vou começar pela Bela. Só que aí eu vou ensinar um modelo só, porque na verdade é tudo a mesma coisa. A gente só vai mudar depois os temas, certo? Então, a gente vai estar usando a massa amarelo da Fabi Rodrigues, pura, sem misturar em nada. Bom, vamos lá. Eu vou usar eu vou fazer o mesmo processo que eu faço para as cabeças. Então, eu vou fazer 10 belas. O que eu vou fazer? Na parte do corpo, eu uso 9,5 gramas, certo? Então, eu venho e peso 9,5 gramas, 9,8, não precisa ficar contando exatamente, tá? 9,5 gramas. Eu vou pegar o meu potinho, vou contar lá, 10 bolinhas de 9,5 gramas, vou separar e vou deixar pesado. Fiz isso, vou fazer a parte da... E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai fazer as lembrancinhas das princesas Baby. Eu utilizei o molde universal em pé, como eu disse já nas redes sociais, venho postando trechinhos, pedacinhos. Agora eu vou ensinar pra vocês na íntegra como fazer essa lembrancinha. Simples, fácil e dá pra ganhar bastante, faz-me rir, tá? Essa daqui é a peça, ensinei ela toda e os cabelos eu tô ensinando em Dicas da Fabi, que são vídeos que eu estou fazendo pro canal de pequenos minutos, né? Pra gente tá aprendendo umas coisinhas bem simples, são dicas mesmo. Então, a gente vai ter os vídeos na íntegra e também vai ter o vídeo Dicas da Fabi, tá bom? Vamos lá? E aí, pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai aprender hoje a trabalhar em produção, em série. Então, assim, vou ensinar pra vocês como eu trabalho quando quero fazer lembrancinha, tá ok? Aqui hoje a nossa série de produção é lembrancinha das princesas Baby. E eu vou estar utilizando o molde universal em pé, porque a cliente quer as princesinhas em pé. E vou estar usando o molde mini topo, pra mim tá fazendo com essa cabeça, certo? Qual o primeiro passo? Bom, meu primeiro passo é fazer os corpos e as cabeças. Indiferente qual que você vai começar, tem que sempre começar por uma dessas duas partes, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar pela cabeça. Eu peguei uma massa e vi que, pra eu tá fazendo a cabeça do mini topo sem a bolinha de isopor, eu vou utilizar uma média de 15 gramas. Então, assim, eu coloquei, né? Vou ver mais ou menos quanto que dá. Vou pesar um pouquinho mais de massa aqui. E a média que eu tenho é 15 gramas. Ó, 15,1, 15 gramas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 50 peças, né? Aliás, eu vou fazer 51 porque eu vou fazer o mini topo. Como o processo é basicamente o mesmo, o que muda são os detalhes e algumas características no topo, o primeiro passo é, eu pego eu pego a massa e vou pesar. Eu vou pegar 51 vezes de 15 gramas, vou pegar um pote com tampa, ó, e vou pesar e já vou deixar tudo fracionado. Por quê? Quando eu sentar pra